Bom dia, meu nome é Arthur Balger Batista, eu sou R3 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, e hoje vou discutir com vocês o artigo avaliando o impacto das margens cirúrgicas positivas na mortalidade em pacientes submetidos à prostatectomia radical robótica. Relatório de 20 anos do Grupo de Trabalho Científico da Seção de Urologia Robótica da EAU. Então, esse artigo ele foi recebido em setembro de 2023, publicado em novembro do mesmo ano na European Urology Oncology, e foi realizado por pesquisadores renomados, como Pellegrino e Patel. Ele começa falando das margens cirúrgicas quando positivas, que são um fator importante nos casos de pacientes submetidos à prostatectomia radical, onde no estudo foram todos submetidos à cirurgia robótica, sendo que varia de 6 até 40% dos pacientes. Isso muitas vezes associado a características da própria doença, além da experiência do cirurgião e do patologista. Ela serve também como um gatilho para tratamentos adjuvantes, muitas vezes levando a um tratamento excessivo, com deteriorização da qualidade de vida do paciente e encargos financeiros desnecessários. Também está diretamente relacionado ao maior risco de recorrência bioquímica. O impacto na mortalidade global, assim como específico, ainda não foi comprovado em estudos anteriores. Isso provavelmente por causa devido ao pequeno tamanho de amostras ou curto período de acompanhamento desses estudos. E um efeito na mortalidade também foi avaliado apenas sem estratificá-los por características marginais, como número de margens positivas ou extensão das mesmas. Então, esse estudo é um estudo de corte, onde foram avaliados inicialmente 9.876 pacientes, divididos em 7 centros de referência terciários, sendo 2 nos Estados Unidos e 5 na Europa. Os dados foram coletados prospectivamente por cada centro e os pacientes foram operados entre 2002 e 2012. Isso para permitir um acompanhamento de no mínimo 10 anos até a publicação do artigo. A técnica cirúrgica e os protocolos pós-operatórios foram específicos de cada instituição, não havendo um padrão. E apenas os pacientes com dados completos sobre segmento e mortalidade foram inseridos no estudo, sendo eles o PSA pré-operatório, estágio patológico, grupo de grau ou ISUP, vazão de linfonodos e status da margem cirúrgica, resultando em uma população final de 8.141 homens. As amostras patológicas foram avaliadas em cada centro individualmente por patologistas especialistas desses centros. E a margem cirúrgica positiva foi definida como a presença de células malignas em contato com a superfície tintada da próstata. Essas margens foram avaliadas também quanto ao seu número de extensão, sendo dividida quanto à variável dicotômica, em positiva ou negativa, e variável categórica, onde quanto positiva foi dividida em menor do que 3 milímetros, maior do que 3 milímetros e múltiplas margens. O desfecho primário do estudo, então, foi a mortalidade específica por câncer e os desfechos secundários foram a mortalidade global e a recidiva bioquímica, onde a recidiva bioquímica foi definida como dois valores séricos consecutivos de PSA maior ou igual a 0,2 nanogramas por ml. Qualquer terapia ministrada entre a cirurgia e a ocorrência da recidiva bioquímica foi definida como uma terapia adjuvante. E esses pacientes, assim como aqueles pacientes onde houve uma persistência do PSA por 4 a 6 semanas após a cirurgia, foram excluídos do exame. Então, na primeira tabela do artigo aqui, ele avalia as características dos pacientes que tiveram a margem cirúrgica positiva, comparando com aqueles que não tinham margem positiva. E aqui, em todos os aspectos, a gente avalia uma significância estatística, principalmente e avaliando aqueles pacientes com margens positivas. A gente vê um maior PSA inicial, um, um ISUP maior, tanto no resultado da biópsia quanto na análise final da patologia, maior índice de pacientes com risco de capra intermediário e elevado,
pacientes com maior risco de maior índice de acometimento linfonodal, a maioria dos pacientes também com toque retal alterado e pacientes também submetidos à terapia adjuvante, assim como persistência de PSA, recidiva bioquímica, mortalidade global e específica. Todos esses índices aumentados nos pacientes com margens cirúrgicas positivas. Aqui, então, no gráfico de Kaplan-Meier, a gente vê em relação à sobrevida livre de recidiva bioquímica. Em verde, uma sobrevida mais elevada naqueles pacientes com margens cirúrgicas negativas, e em vermelho, com margens positivas. A gente vê aqui que essa diferença não acontece quando a gente avalia a sobrevida livre em relação ao câncer específico, assim como mortalidade global. Então, é feita uma nova análise agora, onde naqueles pacientes com margem positiva, eles dividiram essa análise em margem menor do que 3 milímetros, maior do que 3 milímetros e multifocal. A gente avalia aqui que em todos os pacientes com margem positiva foi observado um aumento no risco de recidiva bioquímica, mas o aumento da mortalidade por câncer específica e mortalidade global foi observado apenas naqueles pacientes com acometimento multifocal. Então, foi feita uma nova divisão. Agora, além dessas divisões sobre os aspectos da margem, foi dividido naqueles pacientes com baixo risco, risco intermediário ou alto risco, de acordo com os critérios de Capra, onde a gente observa que, novamente, todos os pacientes possuem um maior risco de recidiva bioquímica a partir do momento que têm as margens positivas, porém, a mortalidade específica e global foi identificada apenas naqueles pacientes, novamente, com acometimento multifocal, nos pacientes de alto risco, ou a mortalidade específica por câncer naqueles pacientes de risco intermediário e também lesão multifocal. Então, colocou novamente no gráfico de Kaplan-Meier, aqui a gente já observa uma diferença mais importante naqueles pacientes com a risco de recidiva bioquímica, sobrevida livre. Então, em verde, novamente, os pacientes que não tiveram margens positivas, enquanto que em azul, aquela margem menor do que 3 milímetros, laranja maior do que 3 milímetros, e vermelho, sendo uma cor um pouco mais acentuada, com os pacientes com múltiplas margens acometidas. E a gente observa dessa vez que naqueles pacientes com múltiplas margens acometidas, ali em vermelho, a gente tem também uma diferença na mortalidade por câncer específica, assim como na mortalidade global. Por fim, na última tabela do artigo, aqui a gente divide novamente naqueles pacientes com eventos patológicos adversos e sem eventos patológicos adversos, sendo os eventos patológicos adversos considerados aqueles pacientes estadiamento T3 ou 4, o ISUP 4 ou 5, ou presença de linfonodos positivos, assim como PSA persistente após a cirurgia. Novamente, a recidiva, o risco de recidiva bioquímica é elevado em todos os pacientes, enquanto que o risco de, de um aumento da mortalidade por câncer específica foi identificado apenas naqueles pacientes com eventos adversos patológicos e lesão multifocal. Então, a gente pode avaliar que houve uma associação estatisticamente significativa entre as margens cirúrgicas positivas e a mortalidade global e específica por câncer, diretamente relacionada tanto às características clínicas quanto patológicas adversas, devendo ser avaliada uma segurança oncológica com cautela em relação à preservação de estruturas periprostáticas. E a cirurgia robótica pode auxiliar nessa visualização aprimorada. Algumas estratégias são destinadas a reduzir
o índice dessas margens cirúrgicas positivas, como o NeuroSafe e a utilização de mamogramas pré-operatórios, modelos tridimensionais baseados em ressonância magnética. Lembrando novamente que aqueles pacientes onde há um alto risco, a cirurgia de preservação nervosa tem que ser proposta com cautela, sempre tendendo a cirurgias um pouco mais radicais. Também há a possibilidade de realização dos novos exames de imagem, como o PET, PSMA e a ressonância magnética. O estudo também está alinhado com pesquisas anteriores, onde, além disso, também foram avaliados os scores de Gleason da margem e o comprimento da margem cirúrgica maior do que 3 milímetros e margens múltiplas. Essas margens positivas estão associadas a um maior risco de recidiva bioquímica, independente da sua extensão ou multiplicidade. E, quando multifocais, estão frequentemente associadas a desfechos clínicos fortes, como mortalidade global e específica por câncer. Então, os resultados do estudo também visam orientar tratamentos adjuvantes, principalmente naqueles pacientes com lesões multifocais, estágio T3 e Gleason de 8 a 10, e pacientes de alto risco deve-se considerar novamente com cautela a preservação dos nervos, priorizando sempre a segurança oncológica. Há ainda a necessidade de novas estratégias para reduzir a ocorrência dessas margens cirúrgicas positivas. Como limitações do artigo, do estudo, teve principalmente a ocorrência da terapia adjuvante não ter sido padrão entre as instituições, sendo excluídos esses pacientes do estudo, e a extensão exata da margem, assim como a pontuação de Gleason, não foi avaliada. Um outro fato também é que os exames de imagem mais recentes para avaliação pré-operatória não foram utilizados, principalmente porque os pacientes foram submetidos à cirurgia há mais de 10 anos atrás, sendo alguns deles submetidos há 20 anos. Porém, isso não chega a ser uma limitação tão importante assim para a gente, de certo modo é até bom, porque na nossa realidade aqui na instituição, esses exames ainda não são utilizados. Esses foram os primeiros dados de longo prazo de centros de referência em cirurgia robótica, avaliando os potenciais impactos das margens positivas na mortalidade dos pacientes submetidos à prostatectomia radical. Como conclusão aqui do artigo, ele evidencia novamente o impacto dessas margens positivas na mortalidade de pacientes submetidos à prostatectomia radical, principalmente naqueles com lesões multifocais. Ele define também a ausência dessa associação em doenças unifocais e ressalta a importância de evitar aquelas margens multifocais, principalmente associadas a manifestações clínicas adversas, que seriam um risco intermediário ou alto, de acordo com os critérios de Capra, ou com eventos patológicos adversos, que seriam os 4 ou 5, o T3 ou T4, e a presença de acometimento linfonodal.